Começa agora o programa A Voz do Espírito. Os fatos analisados sob a ótica espiritual. Ficaremos juntos até às 10 da manhã. Este é um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Produção e apresentação de Carlos Pacheco, André Luiz Peixinho e Limiro Besnozic. Programa A Voz do Espírito. Seja bem-vindo. (3017 5090) 3017 5089. Carlos Pacheco. Alô, amigos da Rádio Cruzeiro, bom dia. Estamos iniciando o programa A Voz do Espírito. Iremos juntos até às 10 da manhã, levando a você comentários e informações acerca dos fatos que são analisados sob a ótica espiritual. Hoje nós estamos propensos a comentar sobre um assunto que é, na verdade, um dos assuntos mais tratados dentro do movimento espírita mundial. A realidade espiritual é algo que ainda não está devidamente percebido e vivenciado pela comunidade. Não falo apenas espírita, mas toda a comunidade de um modo geral. Mas tudo que se escreveu até hoje, com relação às questões de ordem social, religiosa, é exatamente para explicar essa realidade. Vejamos que depois de Moisés veio a época dos profetas, depois foram vários os profetas, mas esse assunto espiritual era tratado por oráculos, por pessoas vinculadas a ações ou atividades mágicas, etc., aparentemente mágicas. A época dos profetas, que vários desses profetas que também tratavam das questões espirituais, mas de uma forma um tanto quanto vesga, vamos dizer assim, porque não havia ainda uma explicação plausível e compreensível para a realidade do espírito. Com Jesus, encerra-se a fase dos profetas e surge a filosofia. Ele agora, ao invés de explicar ou de fazer previsões, ele apenas questionava as pessoas com relação a esse assunto. E dentro desse processo de questionamento, ele ia deixando sinais do que ele pretendia com relação à espiritualidade. Ocorre que o meio religioso esteve sempre dividido entre uma realidade que não se sustentava através das suas argumentações e, por outro lado, o materialismo que fazia com que as pessoas pudessem utilizar-se do conhecimento, dessa possibilidade de relação com o espírito, com Deus, né, que seria o espírito principal, só que personificaram Deus. E dentro dessa tentativa de personificar Deus, destruiu tudo aquilo que se podia construir logo desde aqueles momentos. E com Jesus, ele foi levando isso às últimas consequências, a ponto de chegar um determinado momento, ele morre, para usar a linguagem comum, e 3 dias depois ele aparece e volta e conversa com os discípulos, dando ali já uma demonstração inequívoca da realidade do Espírito. E por conta dessa demonstração de realidade, ele chamava a atenção para o valor, a nossa ocupação que seria, e não que nós não éramos apenas um pedaço ou carne que anda, se movimenta por aí. Mas sim, nós éramos os espíritos que estávamos vivendo uma realidade em busca da perfeição. E isso é uma escola que possibilita essa ascensão espiritual. Os elementos materiais são instrumentos que podem ajudar nesse processo de descoberta da nossa espiritualidade e a consequência das nossas atitudes. Por que nós estamos tratando? Porque quando ele diz que ele iria e mandaria
um outro mensageiro, mas dessa vez não viria mais na forma de uma liderança apenas. Até aquele momento era importante que tivéssemos aonde centralizar as nossas perspectivas, os nossos sonhos de futuro e de vida espiritual. Agora as vozes falariam. Portanto, já não mais estaria centralizado numa só pessoa, ou numa pessoa que fosse, ou milhares de pessoas que fossem, a ideia e a demonstração da espiritualidade. Mas sim, eram os próprios espíritos que viriam trazer a sua mensagem e contar a sua realidade. Com isso, nós podemos dizer que somos espíritos, mas ainda não temos essa consciência de seres espirituais e ainda não temos uma certeza da espiritualidade de Deus. Por quê? Porque ainda estamos transferindo para Deus uma série de características que são nossas, estamos transferindo para Ele todos os nossos problemas. Alguém adoece, a gente vai pedir a Deus para curar. Se alguém ganha na loteria, foi Deus quem deu, aí vai agradecer a Deus. Se perde, foi azar que Deus não me ajudou. E por essas coisas, não é, quando a gente trabalha, às vezes, algumas pessoas dotadas de fé, nada contra a fé, mas a fé irracional, que na hora que consegue trabalhar e consegue construir uma casa, foi Deus que me deu. Se Deus deu a você, por que é que não deu a Dona Maria que mora no barraco? Então, não, a casa é fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua persistência e da sua organização, que organizou as finanças a ponto de construir a sua casa, comprar, etc, etc. Porque Deus está aí oferecendo todas as condições para todos indistintamente. Porque quando nós só acreditamos nisso, só podemos vivenciar isso se nós acreditarmos na realidade espiritual. E aí, por que é que nós vamos tratar sobre uma dessas questões que são importantes, como eu disse aqui, a obsessão? É que quando nós espíritos, vivemos, nós construímos amigos, mas também construímos inimigos. E esperamos que, com a morte, essa inimizade desapareça. Mas não é assim. A vida continua, e aí muitos de nós, ou aqueles que já estão, que nos antecederam nessa viagem, eles deixaram alguns problemas aqui ou não. Se ele viveu uma vida de plenitude, de construção só de amizade, de perdão às ofensas, de não se ofender com determinadas coisas, ele vai para o mundo espiritual, desperta no mundo espiritual com a consciência tranquila e que não tem nada a cobrar de ninguém. E aí ele vai se associar, quando ele se desperta como espírito, porque é a grande surpresa para o cidadão que não tem essa visão que nós estamos querendo passar aqui. Ele acredita que ou vai morrer e vai acabar tudo, ou ele acredita que vai morrer mesmo. Mas ele se toma de surpresa quando ele vê que não morre. Ele continua vivo. Bom, se ele aqui tinha uma inimizade com alguém, ele acha que agora é o momento de resolver essa questão. Daí a influência que ele pode usar negativamente. Outros, não, que tiveram uma vida de plenitude, de bondade, de paciência, que construiu muita amizade, viveu em função de ajudar a si próprio e ao próximo. Essa pessoa vai despertar no mundo espiritual, vai se tomar de surpresa, mas logo depois a surpresa passa e ele se associa a grupos de ajuda. Tanto ajuda a outros espíritos, como ajuda aos encarnados com quem ele teve alguma afeição, etc. E que, se puder ajudar, ajuda, mas sem interferir. Então, dentro desse contexto, nós queremos chamar a atenção para a ideia de que o que acontece é que a maioria de nós espíritos adquirimos durante a nossa existência inimigos por conta da animosidade, por conta de determinadas questões que nós não superamos, os valores que nós cultivamos, determinadas atitudes que são fruto do egoísmo, da vaidade, da inveja. E quando desencarnamos, nós esquecemos da nossa realidade espiritual e vamos aproveitar agora a oportunidade para a vingança.
E nesse processo de buscar vingança se estabelecem influenciações, às vezes, não, muitas vezes e sempre negativas para um e outro. Tanto para o que tenta se vingar, como o outro que quer e que precisa se defender da vingança. Surge a doutrina espírita exatamente para nos informar acerca da vida como ela é, acerca das situações em que nós podemos passar. E aí, claro, interessante que, como faz parte do conjunto da obra do Criador, há o remédio. Mas não é um chá de eucalipto, não é um chá de... Vou lhe ensinar aqui um novo chá que eu descobri aí. Um chá de folha de louro. Para curar tudo, inclusive dar cabelo careca. Não, pra careca eu conheço um chá muito bom. Mas deixa o outro. Que é o chapéu. Pois é, esse é bom e conheço muitas pessoas que fazem uso cotidiano dele. Mas você imagine, isso aí é uma obsessão, porque a gente está querendo falar uma coisa séria e ele vem nos desviar do nosso roteiro. Assim que os espíritos malfazejos agem, eles trabalham assim, nos desviando do caminho reto. Para nos... Você me futucou, não levanta a bola que eu chuto. Numa curva que não tem sentido, que não tem fim, que não nos leva a lugar nenhum. Então, o que nós queremos lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo é que as influenciações espirituais, elas são muito mais fortes e muito maiores do que nós podemos imaginar. Muitas das nossas atitudes não são nossas pura e simples, mas são influências de outras inteligências que agem no nosso campo mental. Mas isso nós vamos ver durante o programa, vamos, claro, analisar como é que essa sintonia se dá e por que no carnaval surgem tantas possibilidades. Aliás, alguém disse que Caetano Veloso falou que só vai quem já morreu, mas Divaldo disse que também vai quem já morreu. Então, significa, talvez até vá mais dos que já morreram do que os que ainda não morreram. Mas estamos aqui vivos. E vamos conversar sobre esse tema, porque esse tema, às vezes, termina em obsessão. Muito bom dia a você. Vandilson está na linha, vamos ouvir o comentário dele. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Mirinho. Mirinho está aí tentando treinar uma obsessão com Pacheco. Esse tema é muito intrigante, é muito recorrente, porque nós somos espíritos e estamos a todo instante sendo, de alguma maneira, envolvido com outros irmãos, né? Esses irmãos de outrora, esses irmãos do passado, e que têm suas demandas também de convívio conosco. Muitas e tantas vezes esse convívio se dá entre encarnado e desencarnado muito mais pela postura de vida do encarnado. É o encarnado que tem essa possibilidade maior de atrair este irmão desencarnado para o seu campo vibratório e por ser mais denso e fazer com que ele realmente traga e faça sua influência na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando Allan Kardec perguntou para os espíritos se nós éramos influenciados, os espíritos foram pontuais. Somos infinitamente além do que imaginamos influenciado pelos espíritos. Então, é difícil da gente compreender isso quando nós não estamos imbuídos do espírito dessa compreensão. É difícil a gente compreender isso quando nós não estamos, digamos, buscando estudar, buscando assistir realmente esse assunto com mais inteireza, com mais acuidade, porque parece que as coisas são todas soltas, são todas aleatórias, o que na verdade não é. A presença do amigo espiritual no nosso campo vibratório é pelo nosso convite, seja ele consciente ou inconsciente. Nesse período específico que você comentou sobre o carnaval, por exemplo, nós temos, imaginemos sobre Salvador, estacionado, pairado aqui, umas 10 mil carretas
de drogas, carregadas de drogas. Imaginemos centenas de espíritos aguardando a hora H para vir se misturar entre os transeuntes atrás do trio elétrico para pintar e bordar. Então, cada um com seu padrão vibratório. Do mesmo jeito que alguém que tem um vício de álcool tem os seus acompanhantes para fazer uso da bebida alcoólica. Do mesmo jeito que aqueles que são viciados em sexo têm também os seus acompanhantes para fazer sexo em grupo. E todas as coisas acontecem nessa relação de, digamos assim, de parceria, sempre havendo a predominância da vontade de ambos. Então a obsessão, ainda ontem eu respondi a um e-mail de Mirinho, a obsessão ela é presente a todo instante. Nós chamamos de obsessão, poderia se chamar de interferência, de convivência, né? Que nem sempre é pacífica, aqueles espíritos que estão na outra dimensão e que têm por acaso algum tipo de inimizade conosco e que querem sorver de algum tipo de vingança contra nós, esses também estão presentes no dia a dia para tentar nos tirar a paz, tentar nos trazer as dificuldades. Então essa convivência sempre existiu e sempre existirá. A única maneira que nós conseguimos filtrar, por assim dizer, essa convivência é buscar a cada dia ter um padrão de viver, uma forma de viver mais centrada nos ensinamentos do Mestre Jesus. Não existe uma outra forma. Livrar-se do mal só vivendo bem. Não existe outra regra. Essa é uma regra de ouro. Então que a gente busque ficar atento a cada dia sobre nossas posturas. Uma fala que você emita, um nome que você imita, se for um nome de reproche, se for um nome de baixo calão, você vai atrair para o seu campo pessoas desencarnadas que têm esse mesmo tipo de padrão, esse mesmo tipo de vontade de assim viver, igual a você. Então faz parte da mesma turma. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo maior. E, infelizmente ou lamentavelmente, a maioria das pessoas não tem uma atenção voltada para isso, né? Então, algumas vontades, a gente percebe, por exemplo, na atualidade, na humanidade sempre houve, mas na atualidade, em função da divulgação de mensagens pela rede de internet, nós percebemos que determinados crimes hediondos que não seria praticado por uma única pessoa. Há uma influência de um grupo de pessoas desencarnadas com a vontade daquele que está encarnado de também praticar aquele crime. E aí você vê que tudo está acontecendo em grupo. Nós não vivemos nunca individuais. Somos um ser espiritual, emocional e social. Vivemos em grupo. Então, infeliz aquele que não crê nessa grande verdade, porque é vítima e provoca ser vítima desconhecendo a causa. Então nós precisamos conhecer todas as causas desses fenômenos para que a gente possa sorver um pouco de vida mais tranquila, mais equilibrada. Quando eu digo tranquila, mais equilibrada. Saber os motivos do porquê das coisas. Isso é o que eu considero que é fundamental. A obsessão é uma questão do mundo em que nós vivemos. É uma questão do nosso padrão de pensamento. É uma responsabilidade nossa, individual. É preciso um cuidado nosso, individualmente. É um trabalho único, individual. Aquilo que nós chamamos de reforma íntima significa se alinhar aos princípios de viver de Jesus. Então, tenhamos um programa maravilhoso. Um abraço a todos ouvintes do programa Voz do Espírito. Estaremos com vocês, não foi dado o aviso, mas vocês devem dar, de hoje a 15, devido ao carnaval, porque não há possibilidade de ter acesso aí à Rádio Cruzeiro durante o carnaval, mas de hoje a 15 estaremos juntos novamente. Um abraço a todos de muita paz, muita paz.
3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Bom, isso aí foi o comentário de Wanderson Soares, muito bem colocado, inclusive a ideia do carnaval. No próximo sábado vai ter programa. Nós não vamos apresentar ao vivo, mas ele vai ficar gravado para que nós possamos apresentar também no sábado. Claro, aqui a gente não tem acesso, a prefeitura fecha por conta da confusão do carnaval, mas o programa vai ao ar, sim, claro, gravado. Nós temos aí o comentário de Gislaine Protásio. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Pacheco. Bom dia aos ouvintes desse programa. Bom dia a todos. Jesus é o protótipo do ser plenamente realizado, modelo e guia para os espíritos da humanidade. Seus ensinos e exemplos são considerados antecipações evolutivas, portanto, nosso futuro em termos de evolução espiritual. Em todos os episódios da sua gloriosa missão, Jesus espalhou a amorosidade incondicional. Fato exemplificado fartamente nas várias passagens do seu Evangelho, sendo um dos propósitos do Espiritismo reavivar a vivência evangélica na contemporaneidade. Perdoe, não apenas 7, mas 70 vezes 7, meu filho. E a ciência conclui que o perdão, o ato de perdoar, é poderoso, podendo curar até nossos cânceres. Ao perceber o apego maternal de Maria, a incentivou a abraçar uma missão maior, a de ser mãe de toda a humanidade, não apenas dele. Assim nos fala Hermance do Fogo. Trabalhando a amorosidade em nós, estamos cumprindo o Evangelho de Jesus. Gislaine Protásio para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Aí foi o comentário de Gislaine e nós damos continuidade ao nosso programa, já apresentando a equipe hoje que já está composta. E Neio Lúcio, nosso bom dia. Bom dia, Pacheco. Bom dia a todos os ouvintes. É um tema, como todos os temas, que precisa de nós, todos nós, nos aprofundarmos melhor nesse tema. Na verdade, todos nós somos obsediados. Acredito que a grande massa na Terra não sofra apenas desse processo obsessivo. Muitos de nós somos conduzidos porque não percebemos a gravidade do que isso significa para o rumo de nossas vidas. Eu diria, Pacheco, que nós vivemos uma pandemia obsessiva na Terra. E não é da agora. Isso não é da agora. Há 160 anos atrás é que nos chega o conhecimento como nos livrarmos desses processos de interferência na condução dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E uma das coisas mais difíceis é justamente construir em nós o sentimento de fraternidade e de respeito ao próximo, de amar ao próximo. Jesus, quando fala de uma vigilância, Jesus fala de uma necessidade de vigiar os nossos sentimentos, de vigiar os nossos pensamentos. Mas tenhamos certeza que a maior vigilância que nós temos é desenvolver o sentimento de amor ao próximo.
E como nós temos dificuldades imensas para poder chegar até lá, e a gente tem que perceber que as nossas dificuldades, elas precisam ser vencidas, essa mensagem cristã é uma mensagem desafiadora para todos nós, para buscarmos a paciência, a tolerância, a indulgência, o amor ao outro. Por que não entrou? O caminho da perfeição a própria vida vai nos oferecendo oportunidade, vai nos responsabilizando em cada oportunidade da nossa necessidade de mudar o nosso caráter. Porque, na verdade, Jesus trouxe para nós um modelo, né, que nós deveríamos, né, seguir de perfeição. Essa trajetória de perfeição, precisamos de diversas reencarnações, diversas oportunidades para alcançarmos uma melhoria íntima. Consequentemente, os nossos adversários exteriores, eles não nascem apenas por acaso, porque o maior desafio que nós temos somos nós mesmos, são os nossos sentimentos. Esses que são desafiadores. Construir o amor, a gente tem dificuldade porque temos orgulho, não podemos fugir disso. Ainda estamos vivendo num processo muito sério de mudança, de transição, e esse orgulho e esse egoísmo em nós ainda é monstruoso. E ele conduz realmente uma emanação vibracional sombria, e aí entramos com facilidade com esse mundo também sombrio e perdemos algumas vezes o nosso desequilíbrio, perdemos a nossa ação direta no bem, abandonamos centros religiosos, abandonamos centros espíritas, vamos para outros centros espíritas, e sempre buscando ser melhor, mas compreendemos que as nossas dificuldades são nossas. E a reforma íntima que tanta doutrina prega, tanta necessidade para buscarmos a felicidade, é um grande desafio ao longo dessa escala evolutiva que estamos vivendo. Bom, Limeiro Besnozik, bom dia. Bom dia, Pacheco, bom dia aos amigos aqui da bancada, a você ouvinte que nos acompanha sempre, nos dá o prazer da sua audiência. O tema, eu cheguei até a brincar com os companheiros, a obsessão é um tema que é uma verdadeira obsessão nos centros espíritas. Exatamente porque antes do surgimento, especialmente do Livro dos Médiuns, o assunto dessa influência de alguma entidade extracorpórea no mundo físico era tratado como de uma forma muito mística. Ou o sujeito era vítima de algum encosto, ou estava passando por uma possessão demoníaca, ou coisa que valha. E por isso, as religiões tradicionais sempre lidaram com esse assunto diríamos até com certo temor. Porque aquele que está do outro lado, como não se sabia o que era, ou se lhe atribuía um poder equiparado ao poder de Deus, né? Porque uma maldade que se sobrepõe à bondade que alguém tenha dentro de si é um poder superior ao de Deus, ou pelo menos equivalente. E aí vem o Espiritismo e vem tratar esse assunto com muita objetividade, com muita clareza, e trazendo um enfoque eminentemente científico, porque o assunto merece uma reflexão não do ponto de vista ritualístico, dogmático, mas extremamente crítico e observador. Com o Espiritismo nós começamos a entender esse processo, como ele se dá,
e como ele chega até as pessoas. Então, um jovem, até uma criança, que de repente está às voltas com uma influenciação extracorpórea, seja lá como o indivíduo queira denominar, e que na presente existência nada fez para merecer aquilo, seria uma permissão indevida que Deus estaria dando para que esse ser demoníaco tão poderoso exercesse uma ação e prejudicasse não apenas a criança, mas toda a família. Olha o que aconteceu com os fenômenos da família Fox lá nos Estados Unidos, que é considerado um dos marcos nessa história do espiritismo que levou Kardec a compilar esses 5 livros. 3 garotas, muito jovens, 9 anos, 11 anos, adolescentes, que de repente eram, digamos assim, o móvel que produzia todos aqueles fenômenos de batidas, de móveis levantando, uma perturbação tremenda na casa de uma família evangélica, metodista, que não tinha nada a ver com espiritismo, nunca tinha ouvido falar dessa história de espírito. Não tinha nem espiritismo, porque não surgiu, foi em 1843. Quer dizer, quando você coloca uma situação dessa, é o quê? Tanto que a Kate, que teve a ideia de se comunicar com o espírito, chama esse espírito de senhor pé rachado. Quer dizer, aquela ideia de que era o demônio que estava se comunicando, e uma das formas que se apresenta a presença do demônio é com os pés parecidos com de um animal. Então, antes da chegada do espiritismo, tudo tinha um véu de mistério. E aí Kardec vai investigar, entra em contato com os espíritos, tanto aqueles que obsidiavam, aqueles que influenciavam, quanto aqueles que se dedicavam a debelar essas situações de perseguição, como Pacheco aqui relatou. Então, só para reforçar, nenhum de nós, nesse processo obsessivo, está sofrendo um assédio inocentemente. Existe uma relação de responsabilidade entre nós, hoje, no presente, com o nosso passado reencarnatório. No passado, nós, como éramos espíritos muito menos evoluídos que somos hoje, praticamos o mal, prejudicamos as pessoas. E essas pessoas que foram prejudicadas não nos perdoaram, não nos perdoam até hoje, e aí, estando nós no corpo físico e eles no mundo invisível, podendo se mexer com muito mais mobilidade, eles vão nos perseguir aonde quer que nós estejamos. Não adianta se esconder, porque espírito penetra parede, tem uma das características essa capacidade de poder estar em qualquer lugar. Claro, com as devidas restrições em termos evolutivos. Mas é preciso compreender esse processo, porque não se resolve a obsessão fazendo ritual. Não se resolve a obsessão fazendo reza. Mas eu posso dizer o seguinte, que você pode se esconder. Sim. No bem. Sim, no Fazendo bem. bem, Fazendo você bem, anula o mal. Aí é que é a chave da cura da obsessão. Porque o que é que causou esse relacionamento litigioso? As nossas ações maléficas do passado. Nós prejudicamos as pessoas. Foi o nosso... E mais uma coisa, não foi apenas na vida passada. Pode ter sido nessa. Pode ter sido nessa, sim. Porque existe... Porque imagine, se você corrompe, às vezes leva alguém à morte, esse que morreu não vai lhe perdoar com facilidade, porque ele sabe que foi prejudicado e sabe quem o prejudicou, ainda que a justiça humana não tenha encontrado o culpado. Vamos ouvir então, Adilson Fonseca. Bom dia, sejamos bem-vindos. Depois de um café revigorante que eu tomei aqui, eu me sinto mais preparado. Alô, Vandilson. Você vai perder o lugar, viu? Tem um obsessor aí no seu campo. Bem, mas eu diria o seguinte. Primeiro, Francisco de Assis, salvo engano, ele nos diz bem claro, referindo-se a orar e vigiar. Orar
é arar. Arar é trabalhar. A vigilância não é você pegar o texto do Evangelho, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, e ficar lendo, decorando todas as 1018 perguntas do Livro dos Espíritos. Orar é você colocar isso em prática. E vigiar é você estar atento aos seus sentimentos, comportamentos, pensamentos. Uma outra coisa, nós criamos os anjos e os demônios. E a gente vê na mesma creche. Na mesma creche, exatamente. Isso depende de quê? Do nosso padrão vibratório. Então, por que existem os obsessores? Porque nós permitimos sermos obsidiados. E aí eu lembro bem de um capítulo no Evangelho que ele diz bem claro com relação aos nossos problemas. As nossas obsessões, que na verdade são consequência de atos que fizemos. Ele diz bem claro, causas anteriores das nossas aflições. O que fizemos? E o que fazemos? Causas atuais das nossas aflições. Observe que não tem causas futuras. Não é porque os espíritos esqueceram, não. É porque as causas futuras vai depender do comportamento do presente. Então nós temos que vigiar os nossos sentimentos, como diz Joana de Ângeles, eduque seus sentimentos para que suas atitudes sejam sublimadas. Porque as nossas atitudes, a vingança, a corrupção, o crime que a gente faz, eles são resultados dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos é que vão atrair os anjos ou demônios. Então a gente vê, por exemplo, em várias religiões, a gente vê o demônio está aí à espreita, o demônio vai estar te corrompendo, vai estar te trazendo para o lado do mal. Mas não é o demônio que está te trazendo para o lado do mal, é você que está se permitindo ir para o lado do mal. Porque se você, como diz Francisco, se você orar no sentido de arar, ou seja, você ir trabalhando os seus sentimentos, você não vai atrair os demônios, você vai atrair os anjos, que é o amor, que é o bem, que é o respeito, que é a solidariedade, que é a tolerância. Todas essas qualidades do bom convívio, da paz, da amorosidade, é que vai nos permitir atrair os espíritos, quer sejam os anjos ou quer sejam os demônios. Porque eles são espíritos, nós também somos espíritos. A diferença é que estamos encarnados. Mas eles vão estar em minha companhia se eu permitir. Só para finalizar, hoje me aconteceu, já aconteceu uma vez e hoje de novo. Eu estava no ponto de ônibus. Não vai contar que você está sendo obsidiado. Mas eu não permiti. Eu estava no ponto de ônibus e apareceu. Da outra vez foi uma coisa bem mais emblemática. Aí apareceu um cidadão que estava meio embriagado. E aí ele se aproximou de mim, eu, de uma forma precavida, me afastei discretamente, me afastei dele. Quando me afastei, eu senti que ele começou a me encarar. E eu, precavido, fiquei na minha. Mas eu disse, se eu cruzar o olhar com dele, vai ser a deixa para a briga. Porque ele estava tentando estabelecer um padrão vibratório de atrito, de conflito, e esperando que eu caísse desse tipo de armadilha, ou seja, que eu desse campo para que ele pudesse partir para a agressão. E eu simplesmente continuei prudente, precavido, mas o ignorei. Como ele não encontrou guarida, foi o que ele fez, ele se afastou, foi perturbar outra pessoa. Então nós é que permitimos a atração dos obsessores ou permitimos a atração dos pacificadores dos anjos. É esse o recado que eu queria dar. Agora eu quero aqui contar um caso entre os muitos que nós já vivenciamos nessa luta, nesse trabalho espiritual que nós viemos desenvolvendo já há 39 anos. Isso significa e já passamos por todas as atividades dentro do meio espírita, eu já participei. E trabalho de desobsessão também. Mas aconteceu um caso interessante com minha filha. Quando nasceu, eu retirei ela da maternidade com menos de 24 horas. Porque ela ia morrer. Porque não tinha médico para fazer o acompanhamento, tinha uma médica no hospital, um hospital famoso, o Hospital Santa Isabel, vou dar o nome, porque se tiver problema a gente resolve. O médico obstetra que fez o parto, encerrou o plantão dele e foi embora. Ficou uma médica no hospital. Mas a médica se recusou a examinar a criança, porque não é minha área. Aquela história da minha área. E aí eu chego lá, da minha esposa aflita, e ela, a noção toda ela tinha, porque ela é enfermeira,
E começou obstetrícia, trabalhando no hospital, aquele lá da... Sagrada Família. Não, da Baixa de Quintas. Priscila Balbino. Maternidade. E ela começou trabalhando na área de enfermagem ali. Então ela tinha bastante experiência no ramo. Aí ela viu que realmente, era preciso a criança ser medicada. E o que é que eu faço? Cheguei e rodei a baiana, né, como dizem os outros, e tirei ela do hospital e levei para uma outra clínica de pediatria que funciona ali, perto do Hospital Manuel Vitorino. Funcionava ali. Chegou lá, a médica também se recusou a atender. Isso é um risco muito grande. Uma criança com menos de 24 horas de nascida. Nesse quadro aí, você fez muito errado em ter tirado do hospital. Olha, eu não ia esperar, doutora, um médico para assinar atestado de óbito. Tem que fazer alguma coisa. Aí saí de lá, ela ligou para uma colega dela, que é pediatra também, e a médica mandou que ela fosse lá na Carlos Gomes, antigamente tinha uma clínica ali do INSS, e ela fez uma junta, nutricionista, pediatra ela, tinha mais uma outra especialidade, etc., e nada. Olha, está tudo certo, a menina alegre, né? Mesmo respeitando a idade, se via que ela estava com todo o vício de uma criança saudável. Mas não, tudo que ela comia, ela defecava. Igual passarinho. Vai desidratar e vai morrer. Aí a doutora olhou para ela e disse, olha, minha filha, você tem que procurar sabia que ela era espírita. Vai no centro espírita aí para ver o que é que está acontecendo, porque o quadro aqui é perfeito, ela não tem nada que justifique esse estado. Aí saímos de lá direto para a casa de oração Bezerra de Menezes. Chegou lá, encontramos com Terezinha. Terezinha já conhecia muito ela, e aí, olha, faz o seguinte, vá para casa, nós vamos aplicar um passe nela aqui, aplicou um passe na menina, e vá para casa. E de tarde, mãe de Carlos vinha aqui para a mediúnica. Aí, não precisa trazer ela não, basta só ele. Aí, quando ela chegou em casa, depois do passe, já tinha melhorado. De tarde eu fui. Fiquei na antessala, a sala mediúnica da qual você conhece, né? Lá no baixo, no subsolo. Sim, eu sei onde fica, mas nunca participei. Aí eu fiquei do lado de fora esperando a minha hora de entrar. Aí era Fernando Mascarenhas? Fernando Mascarenhas, que era dirigente da reunião. O Veloso trabalhava no grupo, como médium, etc. Rapaz, quando eu entrei na sala, era para eu dar o nome e o endereço. Não precisou. 2 espíritos se manifestaram imediatamente. Um através de Veloso e o outro através de um outro médico que estava lá. Obsessão pura. Obsessão tranquila. Uma criança. Então não foi... Quer dizer, isso ela já trouxe... quer dizer, a perturbação já estava lá. E o que é que aconteceu? A criança, ela passou a ser um instrumento para te atingir. Talvez não. Acho que ela atingiu ela mesma. Ou te alertar de alguma coisa. Não, a história dela... Não, eu digo durante, isso, sabe por quê? Não, sabe porque durante a criança em si... Ela, sim, mas já trouxe o espírito, já veio. Mas ela como um espírito encarnado, a criança em si, ela não teria consciência do que estaria acontecendo. Não. Mas você como espírito encarnado, adulto, conhecedor, teria a noção do que poderia estar acontecendo. Então, quer dizer, é aquela coisa... Só para a gente concluir, durante a gravidez, Ione sofreu 2 tentativas de aborto espontâneo. Quer dizer, ela não queria voltar. Estava tão perturbada lá do outro lado que o retorno era exatamente para livrar ela do assédio da espiritualidade. Aí os espíritos falaram lá um monte de coisa. Aí o pessoal da equipe começou a acalmar os espíritos. Quando eu cheguei em casa, Mariana estava boa. Voltou a comer, voltou ao normal, tudo normal. E aí, as causas anteriores... As causas anteriores, quer dizer... E as causas atuais é o que você vai... O que você agora deveria fazer. Agora é com você. E o a tratamento repercussão é o presente. virá depois. O tratamento é o presente. Pacheco, curiosamente, eu estava reunido com umas 10, 12 pessoas. E eu perguntei a eles
e o tema era esse. Eu queria que vocês fossem honestos comigo, sincero e muito honesto. Se vocês tivessem uma oportunidade de fazer mal a uma pessoa que lhe fez e faz mal a você direto hoje, tivesse uma pequena oportunidade, vocês fariam? 8 disseram que fariam, 2 silenciaram. Então, é assim. Se eu tivesse oportunidade de fazer mal a alguém que me fez mal, se não tivermos, aí é que está, uma estrutura do evangelho no nosso coração, e ela ainda é muito precária, faremos. Talvez o processo da sua filha, talvez não, já estavam realmente num processo de obsessão muito grande. Independente de reencarnação, não, ela veio e ele veio lá atrás. Porque eles não conseguiam enxergar a criança, mas sim o espírito que estava com ela. Primeiro que o espírito... É o espírito. Não isso que eu quero, quando nós espírito, fizemos o programa na semana passada, a consciência de ser espírito é exatamente dentro desse contexto. Ou seja, se eu sei que sou espírito, eu vou ter que aprender a passar por cima de todas essas perversidades que alguém possa fazer comigo. Mas se eu ainda não tiver essa consciência forte de que eu sou espírito, eu vou me vingar. Então, nós temos... A nossa história de vida é de disputa de poder. Toda a nossa história da Terra é assim. E nós alcançamos 1000 anos da Idade Média no auge de um processo obsessivo coletivo dentro da igreja. Tivemos mesmo, não tenho a menor dúvida, que as sombras assumiram o planeta mesmo, naquela região onde a igreja dominava. A paz do Senhor, irmão. E em nome daquele Salvador fizemos barbaridade. Olha que nós usamos o nome do Salvador para poder fazer a barbaridade. Então, nossa história, todos nós somos participantes dessa história. Há 10.000 anos ou mais do que isso, a gente vem disputando posições, cargo, poder. E aí a gente não consegue ainda sair. Agora, graças a Deus, há 160 anos, que o Espiritismo dá uma luz ao cristianismo impressionante. O trabalho de Allan Kardec, de esclarecimento, de trazer uma fé raciocinada, de trazer um conhecimento lúcido de tudo que está acontecendo conosco, é impressionante. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado, e que a Ivandilson já deu uma pincelada, e eu, na hora de fazer a programação, parece que eu também fui obsidiado para falar, porque eu tinha a minha vontade, quando começou o mês, aí eu fazer o último programa falando sobre o Carnaval. Mas nós não vamos perder a oportunidade de falar sobre o Carnaval, inclusive dessa visão das obsessões que poderão acontecer em decorrência das nossas atitudes durante o Carnaval. Mas vamos ouvir Soares. Bom dia, Soares. Bom dia, Pacheco, bom dia, Limiro, bom dia, Ney Lúcio, bom dia aos demais participantes do programa aí que estão nos ouvindo. Pacheco começou aí a falar sobre os filósofos, né? Pós-socráticos, pré-socráticos, né? Então, Pacheco, você vê como a criação, ela teve uma perfeição, né? Você vê que o mundo, o planeta, né? No caso aqui, a nosso planeta Terra, ele se dividiu nos continentes, né? O continente europeu, asiático, o africano, o americano. E você vê que os continentes americanos, ou seja, América do Sul, Central e América do Norte, foram continentes invadidos, né? Porque só existiam o povo indígena, certo? Nessas 3 Américas, certo? Então, veio a invasão, veio a miscigenação, certo? O continente africano só existia o povo africano, os negros, no caso.
E o europeu, né, também vê a raça mais apurada, né, branca, como dizem, o ser humano mais apurado. E o asiático também diferenciado. Você vê como foi essa formação. Então, essa miscigenação que se deu através, né, das invasões, nas descobertas, não digo, das invasões ao continente americano, né, houve essa miscigenação toda, né, essa mistura de raças, né, que surgiu o povo, né, americano, do norte, do sul, central, certo? E todos colonizados, né, pela Europa, né, e se fixar aqui. Eu pergunto o seguinte: essa miscigenação toda, essa evolução toda que se deu, que vem de milênios aí, essas ocupações, o erro que diz que o espírito surgiu como uma tábula rasa, né? O erro, esse conceito de erro, de acerto, do bom, do ruim, né, do bem e do mal, ele se atribui a quem ele se atribui. Se não fosse esses conceitos, existiria a evolução? Se não fosse essa miscigenação toda que houve no planeta, essa mistura de seres humanos, né? Existiria essa evolução que está hoje? Aqui se atribuiu esse conceito: o que era bom para um era ruim para outro, o que era certo, o que era errado. É essa situação que eu deixo aí para vocês nos explicarem. Um bom dia e muita paz a todos. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Soares, como sempre, instigante. Agora, Soares, eu vou pincelar a resposta a essa questão que você coloca, mas prometendo fazer o programa sobre a evolução. Porque não dá para explicar. Porque a confusão, às vezes, nós fazemos pelas interpretações que damos ao processo de evolução. O conceito de certo e errado é maniqueísta, mas é real. Por quê? Porque é a descoberta, é produto da evolução. Quando nós descobrimos, por exemplo, que não se deve fazer barragem com a montante, é evolução. Nós aprendemos com o erro. Erramos, vamos agora consertar, não vamos mais fazer do mesmo jeito. E assim sucessivamente. Então, certo e errado são conceitos que vão nascendo a partir da nossa evolução. Thomas Porque às vezes eu mato o cara, mas não sabia que era crime. Depois... Thomas Edison, ele já dizia que ele não errava. Ele descobria o não acerto. A forma de como não fazer. Como não fazer. Então, ele acabou acertando. E ele tentou 600 e tantas Não, vezes. 2.000 invenções ele registrou. Não, mas só para a lâmpada foram 600. Na lâmpada, sim, tentativas. Tentativas. Não eram erros. Na 1999, um discípulo disse: mas mestre, você vai continuar ainda... não vê que não dá repetido, certo? não está vendo que nada. Ele disse: não, eu não errei. Eu apenas descobri 1999 formas de como não fazer a lâmpada. Não, exatamente. Então não é um erro. Aí na outra tentativa ele fez. Busca do acerto. Então, ele descobriu formas de não fazer, e nesse descobrir formas de não fazer, ele descobriu um monte de coisas. E inventou e registrou, patenteou e tudo. Que era a máquina de inventar. A mesma coisa deu com o Santos Dumont, que ele descobriu uma forma de como fazer um mais pesado que o ar voar. Mas primeiro ele teve que errar muitas vezes 3 encarnações para poder chegar lá. Ele reencarnou 3 vezes com esse objetivo. Primeiro ele inventou o transatlântico. Entendeu? Inventou o relógio para dar lugar à bússola. Né? E depois... O relógio de pulso, você está falando. E depois ele inventou um jeito de voar com mais pesado do que o ar. Isso... Os crentes, quer dizer, os religiosos diziam que ele queria brincar de Deus, que ele era um maluco, que era o diabo. Agora, Pacheco, se me permite... Agora, eu só para dizer a Soares que nós vamos fazer o próximo programa sobre a evolução, para explicar, inclusive,
essa história da mistura e do branco e do negro. Porque há fundamentos históricos e científicos que provam por que a raça branca surgiu a partir do negro. Foi só mudança de clima. Não foi nada de privilégio, nem nasceu um branco aqui, outro negro lá, não. O processo de evolução se deu a partir da mudança de clima. Quando ele migra do continente quente para o frio, a geração vai se modificando. Diga. Não, era só uma pequena observação que ele diz, aquela questão do conceito do bem e do mal, do bom e do ruim. E aí é o seguinte, eu costumo sempre dizer que não existem pessoas ruins, as pessoas são boas, elas ainda não descobriram a bondade. E como é que a gente descobre a bondade que está dentro de cada um de nós? Jesus lá atrás nos deu a fórmula simples. É só você fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Está resolvido. Eu vou contar aqui um fato, que esse foi um dos fatos que mais marcaram a minha introdução no movimento espírita. Havia uma senhora que frequentava o Instituto Kardecista, não sei se o menino se lembra dela, Dona Carmélia. Dona Carmélia, ela dizia, eu não sou espírita, porque eu nunca vi espírita ter medo de espírito, e eu tenho medo de espírito. Portanto, ela não ia nem no primeiro andar do edifício, ela ficava na porta, no térreo, porque ela cuidava das pessoas que moravam ali para distribuir o farnel dia de domingo. Mas a gente, com tanta insistência, ela foi quebrando essa resistência e tal até chegar. O primeiro andar. O primeiro andar. Aí, uma certa feita, ela chegou, tinha horário de verão aqui ainda, né? E ela abria, às 5 horas da manhã, ela abria o Instituto dia de domingo. Aí, um dia chuvoso, em horário de verão, porque o horário de verão aqui começa no meio da primavera e termina no meio do verão. Não é nem verão, nem primavera. Então, estava chovendo e escuro. Subir a ladeira do Pelourinho, naquele tempo, que era o coração da prostituição de Salvador, era o pior lugar, mais degradado da cidade, era o Pelourinho. E o Instituto estava onde? No Maciel de Baixo. Quer dizer, era o lugar mais tenebroso ainda. Imagine uma senhora que tinha um defeito numa perna, 5 horas da manhã, era 4 da manhã, subindo a ladeira do Pelourinho, a rua do Maciel de Baixo. Ela morava na Saúde, ela atravessava a rua e subia ali. Quando um belo dia, nesse domingo que eu estou me referindo, tinha um cidadão na porta do Instituto, como se aqui ninguém entra. Aí a senhora olhou para ele, olhou distante, né? Disse, e agora? Se eu não for, ninguém entra no Instituto hoje, porque quem tem a chave sou eu. E aquele homem ali, ela tomou medo, mas ela se aproximou. Disse, olha, seu Allan Kardec e Dona Joana de Ângeles que inventaram, que me liguem, que me levem. Transferiu a responsabilidade e foi em frente. Quando chegou lá, está lá o cidadão, um chapéu quebrado no rosto, um cigarro imenso na boca, olhando para ela de frente assim, ela olhou para ele, encarou, teve coragem de encarar, disse, o senhor me dá licença que eu preciso entrar aí? Ele olhou e disse, a senhora é Dona Carmélia? Sou sim, o senhor quer que é aí? Disse, não, Dona Carmélia, é o seguinte, eu estou fugido da penitenciária Lemos de Brito, peguei 30 anos de prisão, me fugi de lá. Mas eu não ia me embora antes de vir aqui agradecer a senhora, porque o tempo que eu fiquei lá, meus filhos e minha mulher não passaram fome porque a senhora não deixou. Deus lhe pague. E foi embora. Imagine que existe o cara bom dentro do bandido, dentro. Então, a bondade é inerente ao ser humano. Agora, o problema é a circunstância, né? Mas vamos ouvir o comentário de Jorge Lírio. Vá lá, Jorge. Equipe. Steve Foster, balonista norte-americano, numa tentativa de dar volta ao mundo, pilotando um balão e, por falta de combustível, teve de pousar de emergência num distante pequeno povoado da Índia. Os habitantes, por desconhecerem esse
tipo de objeto colorido, admitiram que fosse algo enviado pelos deuses. Podemos então deduzir como os seres no período primitivo encaravam as relações com os fenômenos da natureza. Em razão disso é que admitiam esses elementos como deuses e o trovão como o Deus irado. Observamos a partir dessas deduções que o sentimento de adoração sempre esteve presente no sentimento humano e que tudo isso era controlado por deuses e espíritos. No Egito Antigo, o sentido da morte motivou a construção de túmulos que são verdadeiros patrimônios artísticos, pois eles acreditavam na vida após a morte. Como também colocavam alguns pertences dentro e fora dos sarcófagos, pois acreditavam no retorno do espírito. Diante dessa resumida introdução, percebemos que a arte não é apenas um elemento de contemplação, quero dizer, de fruição estética, serve como registro documental e nos garante analisar as relações entre o mundo físico, material e espiritual. Sabemos que as igrejas góticas, com suas torres em forma de agulhas, foram feitas com a intenção de provocar na pessoa a sensação de conduzir seu olhar e sua emoção em direção aos céus, na busca de Deus. A arte do barroco foi uma tentativa de resgatar a identidade religiosa do catolicismo com o propósito da Contra-Reforma, quando foi usada a dramaticidade na pintura, na escultura e arquitetura. Foram acrescentados nos santos chagas sanguinolentas, olhos de vidros, cabelos naturais e roupas com bordados em ouro. Todos esses recursos para sensibilizar e emocionar os seus fiéis, pois eles estavam confusos com os conceitos de reforma de Martim Lutero. Vivemos no momento um grande fenômeno da arte cinética, o cinema e a TV, com novelas e filmes de conteúdo espírita. A vida de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Nosso Lar, e o filme Os Espíritos, etc., etc., baseado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com artistas consagrados no cenário nacional. Percebemos que a arte pode e deve ajudar os seres racionais a encontrar dentro de si mesmo o valor da sensibilidade para que possamos construir um mundo melhor e que nessa busca íntima possamos descobrir os valores que existem adormecidos dentro de nós e que devem ser despertados para uma vida estética bem melhor. Falando sobre estética, o filho observar a mãe passando tintura no cabelo, pintando as unhas, lambuzando-se de cremes, colocando abacate no rosto, argila, etc. O filho, curioso, pergunta: mamãe, por que a senhora coloca tudo isso no rosto? A mãe então responde:
para ficar bonita, o filho rapidamente diz: então por que não fica? Jorge Lírio para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Eu não sei agora se é o comentário ou é o Cão e Fúcio. Então vamos ouvir logo esse momento de humor. Ô filhinho cruel esse. Os dois índios, Cão e Fúcio, dos quadrinhos para o rádio, com J. Mendes, cartunista. Meu neto Didi, terminou a festa da ilusão coletiva, mesmo que muitos ainda precisam e são dependentes do carnaval. Então, temos de aprender a conviver com essa realidade. A propósito, eu soube que você se recusava a passar pelo cemitério quando o trio estava tocando. Mas por quê? Os cantores gritavam: sai do chão, sai do chão. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Pacheco, só permitir aqui uma colocação só sobre Soares, quando ele fala que o homem, que nós somos uma tábua rasa. Não é assim. Nós nascemos com as leis de Deus. E essas leis, consciente ou inconsciente em nós, a tendência dela é se mostrar de uma forma mais consciente a partir do tempo. Então, nós não nascemos só apenas com as coisas que vivemos exteriormente na Terra. Temos dentro de nós as leis divinas. Eu quero apenas corrigir uma coisa aí, porque nós precisamos entender também em que conceito que Soares fala em tábula rasa. Tábula rasa quando nós chegamos já à fase espíritos. Mas nós somos criados simples e ignorantes, então é uma tábula rasa. Agora, quando é que nós fomos criados, nos ervos do tempo nós não sabemos, e a forma também nós não temos a menor condição de explicar. Mas, quando nós nos tornamos espíritos, porque nós somos princípios espirituais até a fase animal, mais perfeita. Por exemplo, até o macaco, vamos dizer assim, que pode parecer o máximo do reino animal, mas os mamíferos também, que têm um nível de inteligência já bastante avançado. Hoje, por exemplo, está aí na tribuna, eu só li a manchete, está na primeira página, que o cão de Boechat, todas as noites, fica esperando ele chegar. Por que ele faz isso? É um nível de inteligência já bastante avançado. Nós tivemos aqui um caso de um cão de rua, que morava com um cidadão morador de rua, e ele, doente, foi internado no hospital de Irmanduce. Ele ficou dando plantão na porta do hospital, até o dia que deixaram ele entrar no hospital. Então, veja que ali ele não pode dizer que já é uma inteligência dentro do nosso processo, mas é um espírito. É o que eu quero entendeu? falar. A ideia é essa. Agora, quando nós chegamos à fase hominal, aí nós já temos as informações da lei de Deus, etc. Eu só quero fazer uma consideração a respeito dessa escolha do bem e do mal, que é uma das situações que Soares se refere. Na verdade, Soares, nessa fase ainda de ignorância, ou seja, de pouco conhecimento a respeito das coisas, nós ainda somos guiados por esse processo instintivo de sobrevivência. O egoísmo faz parte disso. Quando o nosso egoísmo se exacerba, significa que nós estamos dando muito mais importância à nossa sobrevivência, à nossa estada no mundo, do que do próximo.
E dentro desse processo egoístico, nós vamos cometer os erros, os deslizes que gerarão inevitavelmente consequências. Então o homem ele aprende por comparação. Se nas suas encarnações mais primeiras ele vai cometendo erros, vai gerando também consequências desses erros, e ou na própria encarnação ou em vivências futuras, essas consequências aparecerão. E aí o indivíduo vai estabelecendo a comparação e a necessidade de agir agora de forma altruísta. E o grande exemplo disso é Paulo de Tarso. Isso. Que na mesma encarnação ele não golpe. Agora, uma outra questão é que o egoísmo, todo mal se transformará no bem. Porque o egoísmo, ele vai aumentando determinadas condições que ele vira altruísmo. Porque primeiro é o pessoal. Quando ele casa, já é a família. Primeiro a mulher e depois os filhos. É uma espécie de egoísmo ampliado. Vai ampliando. Daí a pouco é a comunidade do meu bairro. Daqui a pouco é a minha cidade. Ele se torna presidente do meu país. E isso ele vai... De repente ele virou um altruísta. Vai diluindo, né, Pacheco? Vai diluindo. O que eu quero falar, Pacheco, é que a expressão lei de Deus não podemos ver de uma forma única, e sim de formas rudimentares no próprio animal. Aquilo que no animal é saudável, o egoísmo, para nós é doentio a um determinado momento. Então, o cão, quando ele tem um processo desse, de amor ao outro, que fica na porta do hospital, ele tem uma ação instintiva que mexeu com o sentimento dele. Então a lei de Deus está ali também. Está em todos. Agora, é preciso entender que quando se fala em tábula rasa, nesse caso, se pensando em nível de inteligência. Como se o espírito, segundo o livro dos espíritos, são criados simples e ignorantes. Mas os simples e ignorantes, quando quando nós somos protozoários, quando nós estamos lá na fase embrionária, como as primeiras manifestações de vida que se movimenta, quando estamos nas árvores ainda, quando estamos ainda nos seres minerais, é o momento da criação. Né? Então, realmente tem um momento que nós temos, são praticamente nulos como minerais. Mas com o passar do tempo, a lei vai se manifestando em nós, ou seja, nessa fase, e daí vai se transformando, e aí vem Charles Darwin na sua contribuição. Mas vamos fazer um programa sobre evolução para poder a gente esmiuçar melhor. Vamos ao noticiário. Ok. Está marcado para o dia 24 de março próximo o seminário Assistência Espiritual Domiciliar em Hospitais, que a Federação Espírita da Bahia vai promover em sua sede em Guatemi a partir das 8h30. As expositoras serão as médicas Eleonora Peixinho, Gláucia Paranho e Aldaci Matos. Inscrições e informações no site feeb.org.br. O diretor e produtor de cinema Wagner de Assis vai lançar no dia 16 de maio próximo 4 filmes de longa-metragem com a temática espírita. São eles: Kardec, abordando a vida do mestre Leonês; Nosso Lar 2, baseados em livros de André Luiz; Emmanuel, inspirado em romance do próprio Emmanuel; As Irmãs Fox e Chico, Para Sempre. Mais um curso de Esperanto será ministrado na sede Guatemi da Federação Espírita da Bahia. As aulas vão começar no dia 9 de março, próximo aos sábados, das 8h30 às 10h30, e às quartas-feiras, das 16h às 17h30, com o professor Cícero Gabriel. Detalhes através do telefone 3359-3323. Será no dia 31 de março próximo, às 16 horas, o primeiro cine debate do ano, realizado pelo Grupo Espíritas Irmãos em Cristo, desta vez com o filme Um Olhar do Paraíso. A entrada é franca e o debatedor será o jornalista Limiro Besnozzi. A instituição fica localizada na Rua das Pitangueiras, 67, bairro de Brotas. Continuam abertas as inscrições para o 3º Congresso da Juventude Espírita da Bahia, marcado para 19 a 21 de abril próximo no Fiesta Convention Center. A promoção é do setor de juventude da Federação Espírita da Bahia, com o tema Jovem, Levanta o Véu do Teu Futuro. Os interessados em participar e apresentar trabalhos devem se inscrever no site feeb.org.br. De 2 a 5 de março próximo, durante o Carnaval,
A Juventude Espírita Nina Aroeira realizará seu 8º encontro fraternal, desta vez com o tema Vivendo Cecília Rocha. O local é a Mansão do Caminho, no bairro do Pau da Lima, em Salvador. E as inscrições podem ser feitas no site www.gena.encontrofraternal.com.br. A partir do dia 18 de março, a Federação Espírita da Bahia promoverá 2 cursos de linguagem brasileira de sinais, a Libras. O módulo 1 para iniciantes acontecerá às segundas-feiras, das 14 às 17 horas. E o módulo 2 avançado será às quartas-feiras, no mesmo horário, a partir de 20 de março. Inscrições no site feeb.org.br. E também falando em Libras e da FEEB, a Federação vai promover, a partir do dia 13 de março próximo, um curso de Espiritismo para surdos, com a presença de uma intérprete da linguagem brasileira de sinais, a Libras. As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 19 às 20h30, na sede da FEEB do Iguatemi. Informações pelo telefone 3359-3323. A editora Lucnos acaba de lançar o primeiro livro espírita em chinês, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. A China abriga quase 20% da população mundial e tem o confucionismo, o taoísmo e o budismo como religiões predominantes, todas elas tendo a reencarnação como um dos seus princípios. Mas o cristianismo tem crescido muito por lá nas últimas décadas. Assim, há um campo fértil para a disseminação do espiritismo. A versão chinesa do Livro dos Espíritos pode ser encontrada em livrarias online, como a Amazon e a Barnes & Noble, e no site lulu.com. Da maturidade ao envelhecer, o caminho da sabedoria. Este é o nome do grupo de estudos que a Federação Espírita da Bahia está reunindo no 1º e no 3º sábado do mês, das 14 às 16 horas. O local é a sede da FEEB, no Iguatemi, com entrada franca. E as informações podem ser obtidas através do telefone 3359-3323. Bom, vamos dar aqui agora apenas uma pincelada no que nós falamos aqui. Vandilson comentou sobre a questão do carnaval e de todas as influenciações que nós podemos adquirir. Veja bem, o carnaval é um grande momento de confraternização. As distorções vai por conta do estado de educação ou de deseducação em que a população se envolve. Não podemos condenar a festa em si, mas os excessos que são cometidos durante a festa. Mas ela em si é algo que é importante para a cidade, porque economicamente ele é interessante para todo o conjunto da sociedade, porque o mercado atrai muitos turistas, a imprensa vende muitos espaços dentro dos seus veículos de comunicação, e há a circulação, aumento de emprego, aumento da renda. Portanto, economicamente, ele é muito interessante. Socialmente, também é muito interessante. E eu quero dar aqui um depoimento pessoal com relação ao carnaval. Eu hoje tenho uma família que nasceu no carnaval. Então, isso significa que coisas boas também acontecem no carnaval. Né? Minha esposa hoje, com quem eu vivo há 39 anos... que me trouxe para o espiritismo, e eu hoje estou aqui fazendo esse programa, e eu a conheci na Praça Castro Alves no 2º dia de carnaval. Eu não fui para o carnaval para fazer bagunça, eu não fui para o carnaval para me distrair. Naquele tempo, eu fazia o carnaval porque gostava de carnaval. E ela gostava de carnaval, nos encontramos na Praça Castro Alves. E estamos até hoje convivendo numa boa, sem nenhum problema. Ela já conhecia o espiritismo, me levou para o Instituto Kardecista, de forma muito sutil, muito inteligentemente. Ela dizia que ela já frequentava o Instituto Kardecista, mas aí começou a dizer que tinha medo de ir naquele lugar sozinha. E eu vou acompanhar. E o super-herói nessa companhia, ia proteger a sua amada. Aí fui sendo envolvido. Luiz Pierre, aquela pessoa, uma figura fantástica, realmente muito persuasivo. E terminei fazendo um grande leque de amizades. Lá estava Cal Mascarenhas, Adenauer Novaes, Jorge Pedrosa, um mundo de gente que hoje
está aí militando no movimento e que também estava começando. E lá eu me turmei ali e o meu primeiro trabalho foi o SOS Press. Alguém chegou e me disse, você quer ir para o SOS Press? Eu digo, eu nunca nem conheço espiritismo. Não, rapaz, a gente está fazendo um curso aí. Bom, se tem um curso, fiquei 6 meses fazendo o curso e depois o primeiro plantonista fui eu, porque as outras pessoas tinham aquela coisa inibição de atender as pessoas que vão, né? Então, fizemos esse trabalho e estamos aí até hoje. Portanto, também no Carnaval se constrói coisas boas. Muitos lares foram construídos. Aliás, Jorge também passou por essa mesma situação. Ele conheceu a esposa dele no Carnaval. Então, gente, o Carnaval também dá para se fazer coisa boa. Agora, todo dia morrem quantas pessoas na cidade, fruto da violência. Não é o Carnaval, porque é a pessoa. Porque nós jornalistas, eu, por exemplo, há 36 anos, porque agora também, há 36 anos eu participo do Carnaval, sempre trabalhando, 36 anos seguidos participando do Carnaval. E eu não gosto de Carnaval, mas eu estou lá no meio, tudo. E o que é que a gente extrai? Mesmo nas situações conflitantes como o Carnaval, porque existem os conflitos, a gente extrai as coisas positivas. E aí, quem assistiu ao filme O Conde de Monte Cristo, a gente vai ver que todo aquele processo de vingança, tudo, ele tem um episódio no Carnaval de Veneza. E aí depois, todo aquele processo, tudo, e no final, aí é melhor para entender as pessoas assistindo. Mas a gente vai ver que no Carnaval as pessoas levam para as ruas as mesmas emoções do dia a dia, só que exacerbadas. Então o cidadão que é violento, ele vai para o Carnaval armado. O cidadão que é festivo, que gosta de fazer farras nos bares nos finais de semana, que agora não é mais no final de semana, é praticamente todos os dias, ele vai para o Carnaval fazer também a mesma farra e só volta nem mais na quarta-feira, na quinta-feira para casa, porque ele volta naquele estado. Para as pessoas que vão trabalhar, e o Carnaval gera não só emprego direto, mas as pessoas, postos de saúde, policiamento, segurança como um todo, a infraestrutura em si, são os trabalhadores que depois do Carnaval vão estar nas ruas, lotando os ônibus, nos pontos de ônibus, batendo seu cartão de ponto. A diferença é que elas vão estar ali no Carnaval. E uma outra coisa, e as pessoas que estão sem a oportunidade de trabalhar, aproveitam esse evento para auferir algum tipo de renda. São os vendedores ambulantes, é o comércio como um todo, são a indústria do entretenimento, que também gera empregos e ajuda milhares de famílias que dependem desses recursos. Músicos iniciantes, né? Quantos músicos são contratados somente para o Carnaval? Eu me lembro que um ano eu morava no Rio Vermelho, e no fim do Carnaval apareceu um grupo de jovens lá, procurando carro para comprar. Rapaz, você não gastou o dinheiro do Carnaval? Não, rapaz, no Carnaval eu ganhei. E vou comprar o carro com o dinheiro que eu ganhei no Carnaval. Então, às vezes a gente costuma dizer assim, não é o Carnaval em si, a gente ainda convive com essa realidade, mas não é o Carnaval em si, ou melhor, não é a festa, Carnaval, Lavagem do Bonfim, as festas da procissão de Bom Jesus do Navegante, todas as festas que tem, não é a festa em si, é a conduta das pessoas. Como a gente pode dizer, não é o dinheiro que faz o mal, é o uso que você faz do dinheiro que pode fazer o mal ou o bem. É como você vai ver agora, a igreja está de novo num escândalo terrível de estupros, de crianças, etc. Vimos aí o pastor que matou o jovem. Então isso tudo acontece todos os dias. O problema é como a concentração de pessoas é muito grande. E na Bahia tem uma coisa, no Carnaval não morre ninguém de violência. No ano passado foi mas não estava no circuito. Então, essas coisas, nós ficamos transferindo, aquela coisa, transfere para a festa ou para o outro aquilo que é nosso. Então, se eu vou disposto a brigar, eu vou brigar. Se eu vou disposto a fazer paz, eu vou fazer paz. Porque na hora que a briga aparecer, eu corro. Né? E a gente falando de obsessão e obsessores, a gente observa que no Carnaval, como em qualquer grandes aglomerações, há espíritos diversos ali e há um entrechoque de vibrações. Então, há espíritos bons que estão ali ainda, participam desse evento, e há aqueles outros que no dia a dia são violentos, mas que aproveitam aquele momento
para exteriorizar a sua violência. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Bezerra de Menezes mostra os dois lados, né? O livro é de Manuel Miranda, né? Manuel Filomeno. Mas que tem inspiração de Bezerra. E narra um fato interessante de uma pessoa que morava no lugar da festa e ela sai para dar socorro a uma pessoa que estava no hospital. E ela recebeu proteção espiritual durante toda a trajetória dela. Havia uma equipe de espíritos a acompanhando para evitar que algum malfeitor pudesse fazer alguma coisa. Uma outra situação, nós reuníamos no Tororó, nós criamos a Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, SEB. E primeiro, depois é que Miré copiou, mudou um pouco de nome. Não, ela mudou um pouco o nome, mas é SEB do mesmo jeito. Então, não, lá é Sociedade CAI, era Centro de Estudos Espíritas da Bahia. E nós estávamos reunidos no dia da festa de Rei Momo, que antigamente saía na quinta-feira os trios elétricos para o Rei Momo. E nós estávamos reunidos lá no Tororó, no grupo mediúnico. De repente, houve uma parada total do grupo. Silêncio total. Ficamos 15 minutos sem ninguém dar uma palavra, uma coisa assim, automática. Quando encerrou, o espírito se manifestou. E a médium disse, olha, nós agradecemos, isso é o espírito falando por intermédio dela, nós agradecemos pela disciplina de vocês, mas é que nesse momento ia acontecer uma grande chacina ali no Campo Grande, antes do Campo Grande, que os trios se organizavam ali embaixo do viaduto de São Raimundo. E um grupo de meliantes estava querendo assaltar o trio. E aí o pessoal ia resistir, ia ser uma chacina. E nós aproveitamos as vibrações de vocês para anular a vibração dos espíritos que estavam influenciando aquelas pessoas. Então você veja que há espaço para fazer o bem. Se você não gosta de carnaval, e se você gosta de fazer retiro, vá fazer seu retiro, mas lá se lembre que você pode fazer um momento de vibração em prol de todas aquelas pessoas que estão envolvidas na festa e querem fazer o bem. Porque aí a força do amor supera toda a multidão de pecados que porventura possam acontecer. Mas vamos agora a nosso homenageado de hoje, né? Pois é, me surpreendeu encontrar esse personagem, Júlio César Leal, um baiano que foi um dos pioneiros do espiritismo na Bahia e no Brasil. Ele nasceu em 6 de fevereiro de 1837 e desencarnou no Rio de Janeiro a 22 de novembro de 1897. Foi jornalista, poeta, romancista, teatrólogo e polemista vigoroso. Sua relação com o espiritismo começou quando ele e mais 4 amigos resolveram fazer uma experiência mediúnica numa loja maçônica de Salvador e tiveram a prova da comunicação de um espírito desencarnado. Em pouco tempo, tornou-se propagandista entusiasta da doutrina espírita e logo surgindo nele a mediunidade sonambúlica. Em 1869, ele lançou em Penedos a primeira obra em versos para a difusão do espiritismo no Brasil. O Espiritismo, meditações poéticas sobre o mundo invisível, acompanhadas de uma evocação. É o nome da obra dele. Júlio César Leal formou-se em Direito e foi professor de Humanidades, bastante respeitado por sua cultura e erudição, tendo desempenhado funções de inspetor alfandegário. Alô, bom dia. Era um grande orador e dedicou-se ao jornalismo com alto espírito público. Foi redator do Jornal de Penedo, do qual foi fundador em 1871, e trabalhou em jornais como o das Alagoas, do Comércio, Gazeta de Notícias, esses últimos em Porto Alegre, e no Jornal do Povo, aqui na Bahia. Escreveu 8 peças dramáticas, entre elas Antônio Maciel, o Conselheiro, obra que anteviu a chamada Guerra dos Canudos. Em 1881, fundou na cidade de Recife o Seminário Espírita A Cruz, primeiro órgão do espiritismo em Pernambuco. Residindo no Rio de Janeiro, pertenceu à assistência aos necessitados da Federação Espírita Brasileira. Nos primeiros 7 meses de 1895, presidiu a FEB
num período de grave crise interna que só conseguiu ser ultrapassado quando, com sua renúncia, Bezerra de Menezes assumiu o cargo. Entre suas obras espíritas estão Compêndio de Filosofia Moral, Evangelho dos Espíritos, A Casa de Deus e Os Loucos, esses 2 últimos romances. Bom, nós temos um ouvinte na linha, vamos ouvir. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Lindinalva. Sim. Eu quero tirar uma dúvida. Ok. Você mora onde, Lindinalva? É certo fazer desobsessão no período de carnaval? Porque na minha cabecinha de Santa Burrice, eu acho que deveria fazer vibrações, não desobsessão. Me tire a dúvida, doutor. Lindinalva, veja bem, tudo depende, não é? Claro que fazer desobsessão num determinado ambiente em que não é propício, por exemplo, se alguém, um centro espírita, funciona na Avenida 7, na Barra, etc., vai ser problemático, não é? Então, o ideal é, se quiser se reunir para fazer uma vibração. Mas, por exemplo, quem está em Feira de Santana pode fazer. É no período do carnaval, mas lá não tem festa, né? Aqui em Salvador tem espaços que podem, em Brotas, por exemplo, você pode fazer. Porque Brotas é lugar de retiro. Tem instituições que mantêm até um plantão durante esse período. É o caso da Casa do Caminho ali no Bonocô. Do tempo de Frois, que ele sempre manteve uma atividade durante o carnaval. Então, é como o Pacheco está dizendo, tudo depende e, claro, da formação da equipe que vai trabalhar nisso. Então, porque o problema é as condições ambientais. Não se vai fazer uma reunião de desobsessão no meio do carnaval, dentro do trio elétrico, ou seja, o centro está localizado na região da festa, não é aconselhável. Mas se conseguir fazer ela dentro da igreja, invadir a igreja e fazer um grupo lá, não tem problema nenhum, porque há proteção espiritual para isso. Mas o barulho, o movimento de espíritos ali sofredores é muito grande. Então, agora, as pessoas que estão em bairros afastados do centro da cidade, eu não vejo nenhum inconveniente. Agora, se quiser, ao invés de fazer a desobsessão nesse dia, fazer um trabalho de vibração, que também é desobsessão, a desobsessão não se faz somente conversando com os espíritos daquela forma tradicional, você faz desobsessão de todo jeito. Você faz uma oração, você está fazendo desobsessão. Claro, por quê? Porque o espírito vai ouvir. Então, agora, aquele modelo tradicional de sentar-se o grupo na rua, esperar os espíritos se manifestarem, quer dizer, comunicação espontânea, no local da festa, não é conveniente. Aí eu concordo com você. Agora, se não tiver no ambiente da festa, não tem problema nenhum. Bom, Chico Xavier, me parece que tem uma mensagem no livro. Ele falava assim: meu filho, eu acho que o centro espírita devia funcionar 24 horas. Sim, mas depende das condições. Né? Não, entenda bem, claro, né? Depende do local e tudo. Porque a terra geme de muita dor, de muito sofrimento. Claro que a gente compreende que esse trabalho é ininterrupto, o que ele quer dizer. Não num momento como esse, dentro de uma festa. Porque a coisa da razão, né, que Kardec chama a atenção. A fé só é verdadeira quando é capaz de enfrentar a razão face a face. O próprio processo de acessibilidade torna-se complicado. Complicado. Então, realmente, E outra coisa, a Igreja de Jesus, e aí eu falo igreja não no sentido de religião, mas igreja como local, ela não é um prédio de 4 paredes, como o centro espírita. Existem as 4 paredes, mas o centro espírita, o espírito do centro espírita, o conceito, são as pessoas. Então, se o centro espírita está localizado no Farol da Barra, obviamente que ele não vai abrir. Mas as pessoas que fazem parte do centro espírita, elas podem se reunir, digamos, lá na Boca do Rio, digamos, lá em Pau da Lima. A gente tem agora, por exemplo, a Juventude Ninarueira vai estar reunida em pleno carnaval. Todo ano ali no Parque de Pau da Lima. E ali vem pessoas de vários locais da cidade. Isso sem falar na confraternização de juventudes espíritas que acontece de 2 em 2 anos em algum lugar do interior. Exato. Então, aí, claro, escolhe-se vários lugares. Pois escolhe-se preferencialmente cidades onde não haja carnaval. Então, o que é que acontece?
É como se você transportasse esses centros espíritas para um local adequado, onde sejam possível estabelecermos a sintonia com a espiritualidade mais equilibrada, eu diria assim. E é impossível você fazer isso com todas as interferências ambientais de uma multidão de empresas. Requer recolhimento, requer silêncio. Então, realmente... o hábito de concentração fica prejudicado. É preciso realmente critérios razoáveis para se fazer determinadas práticas. Não é à toa que quando a gente trabalha durante o carnaval, comumente a gente usa os fones de ouvido, não só para interferência física, mas para poder mantermos um nível de concentração naquilo que estamos fazendo, imagine. Bom, vamos agora ao nosso momento musical, Limiro? Vamos lá. O gesto que agradece o dado, o ato que engrandece o fato, a luz que guia o meu sapato, o passo é um laço, as grandes pedras do caminho, a sensação do embaraço, a intimidade de um abraço, o pacto, o rapto. As coisas do mundo vão se traduzindo e o tempo é o vento que vai conduzindo e a gente navega os mares da vida aprendendo a viver. Um dia se ama, outro dia se chora. É triste demais quando alguém vai embora. A alma do tempo é uma luz que se acende na escuridão. O tempo de plantar os sonhos, a hora mestra do momento. A voz do povo não pergunta, apenas comenta. O gestual da ousadia, o verso e verso da poesia, o lado oculto do silêncio, a lágrima, o lenço. As coisas do mundo vão se traduzindo e o tempo é o vento que vai conduzindo. A gente navega os mares da vida aprendendo a viver. Um dia se ama, outro dia se chora. É triste demais quando alguém vai embora. A alma do tempo é uma luz que se acende na escuridão. Então o justo é ir embora, se assim quiser seu coração. Palavras abrirão caminhos por entre os espinhos. Não tema o jeito do destino, é só um fingimento e tudo é só uma lembrança, imagens, momentos. As coisas do mundo vão se traduzindo e o tempo é o vento que vai conduzindo e a gente navega os mares da vida aprendendo a viver. Um dia se ama, outro dia se chora. É triste demais quando alguém vai embora. A alma do tempo é uma luz que se acende na escuridão.
Limiro Besnozik. Aprendendo a Viver. É a música de Renato Teixeira, que ele canta junto com o filho. E é uma música é muito cifrada, os versos são muito, diria, lacônicos, mas que traduzem essa caminhada, no caso evolutiva do espírito, aprendendo com a própria vida. Então, tem algumas frases que me chamaram a atenção, quando ele diz que as coisas do mundo vão se traduzindo e o tempo é o vento que vai conduzindo. Ou seja, é o tempo quem vai conduzindo esse processo de aprendizado, porque você demanda algum tempo para poder se assenhorar das coisas. E a alma do tempo é uma luz que se acende na escuridão. Então, a frase tem uma poesia muito interessante, porque é através da vivência do espírito no corpo físico que ele vai se esclarecendo, que ele vai ganhando essa luz. Não há, pelo menos no nível evolutivo em que nós nos encontramos, uma outra forma de aprender. Então, a música nos convida a essa reflexão a respeito do aprendizado da vida e, como nós temos essa perspectiva da imortalidade da alma e da pluralidade das existências, a gente sabe que o processo de aprendizado se dá exatamente através desse retorno e retorno ao corpo físico, como está lá, amai-vos, instruí-vos, e também nascer, crescer, morrer, renascer e aprender sempre, tal é a lei, como está lá colocado no Livro dos Espíritos. Bom, aí está o comentário, a música é realmente muito bonita, mas vamos aproveitar e ver a sabedoria do Evangelho. Bom, o texto que nós selecionamos é uma das primeiras curas realizadas por Jesus, quando está lá relatado em Mateus e em Lucas, quando o centurião, que era um daqueles oficiais de romanos que comandavam uma centena de homens. E ele, em Mateus, o centurião vai até Jesus e pede que Jesus cure o seu servo à distância. Já em Lucas, há uma certa divergência, porque Lucas relata que Jesus chega a se aproximar da casa do centurião, mas que o centurião, por não se julgar digno da presença de Jesus, disse que Jesus poderia curá-lo ali mesmo. De qualquer forma, uma cura à distância, sem um contato mais próximo. E aí a gente percebe, primeiro, um relato que comprova toda a potencialidade da mediunidade de cura de Jesus, porque sem nem se aproximar do indivíduo, ele resolve a história. Mas tem sempre por trás disso a participação daquele que solicita a cura. Vejam que em vários milagres produzidos por Jesus, qual era a resposta de Jesus? A tua fé te curou. E ele vai registrar aqui, nesse centurião, uma fé que ele se surpreende, porque ele diz que nem entre os filhos de Israel ele encontrou tamanha fé, tamanha capacidade de acreditar na ação, no poder daquele que vinha trazer a mensagem de renovação, que foi Jesus. E na cura à distância, né? Hein? E na cura à distância. Exatamente, na cura à distância, porque o centurião faz uma comparação entre ele, como comandante de homens, que dava as ordens e era imediatamente obedecido, porque era assim que acontecia naquela época. Um soldado romano não ia ficar discutindo, ô chefe, será que é isso mesmo que o senhor quer? Não, deu ordem, cumpre-se e acabou. Então, ele confiava tanto nesse poder que Jesus tinha sobre essas forças fluídicas, essas situações que nós vivenciamos até no dia a dia, que ele não teve dúvida. Ele disse, olha, pode mandar daí, não precisa o senhor vir para cá, não.
E aí ele também, segundo o Pastorino, vai dar uma prova de grande humildade. Porque, primeiro, segundo o Pastorino, o centurião era a patente do exército romano mais baixa. Porque uma tropa romana era constituída de 6.000 homens. E essas 6.000 homens eram constituídas de uma outra guarnição com 600 homens. Então eram 10 guarnições de 600 homens para fazer esse exército de 6.000 homens. E no caso do centurião, ele era comandante apenas de uma fração disso, que 100 homens. Mas mesmo assim ele tinha poder. E isso, para um romano, era algo assim impensável, ser humilde, por exemplo. E ele teve a humildade suficiente, primeiro para pedir, porque ele sabia que Jesus poderia fazer. Segundo, ele pede não para ele, mas para um servo a quem ele amava. Ou seja, era uma pessoa que ele reconhecia os bons serviços prestados e por isso ele devotava afeição. Então ele não estava pedindo para si, ele estava pedindo para uma outra pessoa, que apesar de ser mais até humilde do que ele reconhecia o valor. Então, a grande lição de humildade que essa passagem do Evangelho nos traz, do centurião e todo o reconhecimento que Jesus faz diante daquela demonstração de fé. Disse, olha, e ainda deu uma lição de moral aos outros. Olha, outros virão de outros lugares e vão conseguir reconhecer a mensagem do Evangelho. No entanto, os religiosos, o que ele cita dos filhos de Israel, poderão nem entrar no reino dos céus, porque estarão nas trevas exteriores, ainda passando por um processo de depuração. Então, a forma como Jesus se dirige a esse centurião é uma interação muito interessante, muito significativa daquele que compreende a mensagem e daquele que consegue ensinar a partir de uma situação meramente corriqueira. Então, é uma dessas passagens bastante esclarecedoras da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Porque Jesus ele não pregou para nenhuma religião, nem pregou para um povo específico. Ele pregou para todo mundo. Pelo contrário, ele sempre pregou contra os formalismos. Exato. Então, eu lembro bem que tinha uma frase que eles perguntaram ao Dalai Lama, né, qual era a melhor religião do mundo. E aí todo mundo esperava que ele fosse responder uma religião oriental. E ele disse, não, a melhor religião do mundo é aquela que pratica o bem, faz o amor. E o amor, o bem, é universal. Como Kardec define o verdadeiro espírita. Né? É aquele que se esforça pela sua transformação moral. Agora, eu questiono aí a ideia de mediunidade de Jesus. Porque no conceito de mediunidade é o quê? É um espírito agindo através de outro. E nesse caso, Jesus, ele é quem agia nos fluidos. Sim, mas continua não é sendo a mediunidade. Não é mediunidade. A mediunidade dele era direta com o Pai. Mas o Pai... A gente não já ouviu dizer que Jesus era o grande médium de agora, Deus? O que é que ele faz? É que não é... Eu acho que não é uma colocação muito... É questão de semântica aí. Não é semântica, não. Agora, sabe qual é a ideia? É o seguinte, Jesus agia sobre os fluidos, que ele conhecia e dominava. Né? Como o médico que usa o bisturi com o conhecimento que tem. Diga. Eu queria concluir com Emiro, que ele, quando o soldado faz a comparação, eu tenho homens que eu posso mandar ali, acolá, recebe minhas ordens e cumpre. E o Senhor tem. E o Senhor pode fazer isto. Quer dizer, ele compara a espiritualidade com os homens dele. Então, não precisa ir em minha casa. Meu servo está doente. Eu sei que o Senhor pode curar. Quer dizer, envia a sua mensagem. Então, o cara vai e... Olha, senhores, nunca vi tamanha fé aqui em Israel. E se eu tivesse lá, ele mandava eu, mas eu não estava. Ele teve que ir. Tá vendo aí você? Mas e sabe por quê impressionante que ele seria mandado?
porque ele é de Santa Amaro. E o que é que a gente faz hoje? A gente vai fazer durante o carnaval. A gente vai a longa distância ou a curta distância, a gente vai pedir a intervenção dos espíritos mais capacitados do que nós, para que nos auxilie no nosso pedido, para que haja um período de tranquilidade, de paz. Quer dizer, a gente está fazendo o mesmo processo que o Centurião está fazendo, só que com os próprios emissários do mestre, né, pedindo que eles interfiram, nos auxiliem no nosso pedido e interfiram com a capacidade que eles têm para melhorar o ambiente. Desculpa a minha ousadia, Pacheco. Sim, qual é o problema? Não, porque vem você é ousado, é? Não. A jovem, a senhora que acabou de ligar para a gente, falando sobre o processo da desobsessão, o processo da vibração. Eu não gosto muito dessa coisa didática, né? Você veja, as duas coisas são importantes para o carnaval. Porque essa vibração, como você falou, no circuito é impossível, evidente, mas fora dele, sim. Porque às vezes tem um processo de uma obsessão, induzindo o cara para Amapá, e eles levam para o centro que está lá na boca do rio, em Dias d'Ávila. Se não tem problema para o espírito. Vai levar. E a vibração, sim, que também vai inibir muitas coisas. Então, onde tiver o bem, lá eu estarei. É tranquilo. É uma questão, inclusive, de foro íntimo. É o grupo quem deve decidir sim ou não. E a gente faz o que pode, né? Eu já ouvi, ao alcance. Eu já ouvi uma liderança importante no movimento espírita, presidente no centro, tradicional. Ele narrou uma situação exatamente que é dentro da linha de pensamento da nossa ouvinte. Porque ele disse o seguinte, que no dia foi desaconselhado eles fazerem uma reunião mediúnica, por quê? Eles estavam exatamente no centro da confusão ali no Santo Antônio, que antigamente os grandes blocos saíam dali. Corujas, o Lordes, o Beija-Flor. Tinha um outro bloco que saía dali também. Então, os internacionais que começaram ali. Era muito difícil se fazer uma reunião naquela região ali do Barbalho, etc. e tal. Por quê? Porque o assédio seria muito grande e a equipe não teria condição de controlar os espíritos que pudessem chegar lá. Isso. Então, isso aí é uma questão da razão, usar a lógica e a razão. Então, porque não se pode parar também a atividade todo dia, porque é festa. Não vai parar na lavagem do Bonfim, vai parar na festa de Iemanjá, etc. É sempre justificativa, que a espiritualidade pode usar isso como justificativa para evitar determinadas reuniões. Então, eu fui fazer reunião no carnaval, em Lauro de Freitas. Lá não tem carnaval, então dá para fazer. Mas é questão do grupo se reunir para não criar cisões dentro do grupo. Porque às vezes cria cisões, porque um acha que deve, outro não deve. Bom, eu acho que não deve, nesse dia eu não vou. Vou ficar em casa, fazer minhas vibrações, ajudar, etc. De quem puder e quiser, que vá. Agora, claro que no meio do furdunço é inviável, porque não só a questão do barulho, não só a questão... Há também a possibilidade de uma invasão de espíritos sofredores e a equipe não conseguir segurar o ambiente. Porque isso vai depender de muito. Porque eu já vi reuniões mediúnicas que ela já desencarnou, Dona Lívia Pereira. Ela faz, um dia no ano ela faz uma reunião, hoje ela não faz mais porque ela desencarnou, mas a instituição parece que mantém, porque é aniversário do centro, no dia 2 de julho, e são mais de 50 médiums, todo mundo se manifesta, e é cigano, o pessoal do candomblé, todo mundo se manifesta. E ela conseguia segurar. O que é difícil. É difícil, eu fui assistir umas 2 vezes, eu ficava impressionado. Mas ela conseguia segurar. É uma questão de equilíbrio, de conhecimento que ela tinha não muito. Lívia Pereira. Estou dizendo aqui, aquele trabalho do dia 2 de julho, aquilo é... Mas tem gente que consegue. Totalmente equilibrado, não tinha problema nenhum. Então, eu vou encerrar mais uma vez o nosso programa, estamos chegando no final. Bom carnaval para todos aqueles que gostam do carnaval. Bom refúgio para aqueles que gostam de se refugiar. E boas vibrações para aqueles que gostam
de vibrar, assim como a Dilson, assim como o Ney Lúcio, assim como o Limiro, assim como a Elson Santos. Eu vou fazer o meu carnaval, não lá na praça, mas vou fazer lá em casa, reunindo a família, para conversar sobre as coisas da espiritualidade. Mas eu era triste e só, e minha tristeza era estéril como a do deserto, sem oásis, e minha solidão era vazia como a da noite sem estrelas. Mas hoje já não sou triste nem só. Mora comigo a alegria das coisas santas. O anjo da renovação aproximou-se mansamente de mim e restaurou-me a lira do coração, transformando-me num cantor das belezas eternas. Abro os olhos e, como numa visão mirífica de sonhos estelares, vejo além do céu das aparências, para trás das últimas fronteiras do mundo sensível, lá onde a realidade assume coloridos e configurações estranhas. A natureza antes ciosa de seus grandes segredos, abre-me agora os arcanos de seus fabulosos tesouros, e então posso contemplar o que os olhos mortais jamais puderam ver. Tudo em torno de mim é esplendor e deslumbramento. Imerso no oceano de luminescências divinas, contemplo o mundo em sua fisionomia interior e eterna. Tudo é luz. Surpreso vejo que eu mesmo sou plasmado na substância da luz. Estou por cima do espaço e do tempo, situado em outra dimensão da realidade. Agora compreendo quanta grandeza habita o coração das coisas pequeninas. Ante elas, inclino-me, reverente, porque todas são mensagem do grande mistério, expressão do pensamento de Deus. Muito bom dia. Rubens Romanelli. Este foi o programa A Voz do Espírito, uma produção da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Programa A Voz do Espírito, a análise dos fatos sob a ótica espiritual.